Pronto, então boa tarde de novo para todo mundo, né? Na aula passada a gente estava falando a respeito de análise integral aplicada para a conservação de energia, né? Então, quando a gente estava tratando desse tópico, né, a gente disse que essa equação daqui partia da primeira lei da termodinâmica, né? Que a gente já conhecia para um sistema, né? Usamos o teorema de transporte de Reynolds, onde a propriedade extensiva era a energia total e a intensiva correspondente era esse Ezinho, energia específica. E aí substituímos, né, o que era a primeira lei da termodinâmica desse lado esquerdo e o que era, né, o que representava essa energia específica, tá? E aí a gente chegou a essa forma genérica da primeira lei da equação da conservação de energia para um volume de controle, né? Mas como a gente tinha muitos termos que podiam ser descritos aqui nesse item W ponto, né, que é taxa de realização de trabalho, a gente optou por descrever quais que eram, né, essas formas de realizar trabalho. E aí a gente falou que existia o trabalho de eixo, o trabalho das tensões normais, o trabalho das tensões cisalhantes e outras formas, né, referentes à realização de trabalho, né? Então, a gente descreveu todos eles, né, como que a gente podia calcular cada um deles, e aí nós chegamos na nossa expressão para conservação de energia, né, para um volume de controle, certo? Então, a gente chegou, quando a gente substituiu todas essas formas de realização de trabalho nesse termo aqui de W ponto, a gente ficou com essa equação mais complexa, né, maior, na verdade, não mais complexa, mas maior, e aí a gente descreveu esse termo aqui referente ao trabalho das tensões normais, que a gente chamou de um trabalho de escoamento do fluido, né, e aí obtivemos a nossa expressão final para a conservação de energia. Me recordem, por favor, se a gente finalizou a resolução dessa questão daqui, pelo menos em termos... não finalizamos, a gente chegou aqui nesse ponto, não foi, Gelson? Que era... Foi aqui que a gente terminou, né? Pronto, então. Então, nessa questão aqui que a gente estava tratando na aula passada, a gente tinha uma bomba, né? E a gente queria saber a potência dessa bomba, sabendo, né, que o fluido que escoava era água, que tinha uma determinada vazão, né, uma determinada pressão na seção de entrada e na seção de saída, e que existia um aumento de energia interna específica da água, né, associado ao aumento de temperatura devido ao processo, né, de bombeamento mesmo, né, devido ao bombeio. Né. Então, a gente pegou a primeira lei da termodinâmica aplicada a um volume de controle, consideramos que o processo ocorria em regime permanente, que já era, inclusive, informação dada no próprio enunciado, né. Dissemos também que a bomba era adiabática, conforme aqui também o enunciado, que não existiam outras formas de realização de trabalho, né, e que os trabalhos das tensões cisalhantes podiam ser considerados iguais a zero. Essa etapa aqui era devido ao fato justamente da gente ter selecionado a nossa superfície de controle, ou seja, esse limite aqui do volume de controle, de tal maneira que nas seções em que ocorre o fluxo de fluido, né, o vetor velocidade, ele é perpendicular à superfície de controle, né? Quando esse vetor velocidade ele é perpendicular à superfície de controle, então a gente tem ele formando um ângulo ou de 180 graus ou de 0 graus com a área, né? Que caracteriza essa superfície de controle, aponta sempre para fora dessa superfície de controle. E pelo fato das tensões cisalhantes atuarem, né,
tangenciando aqui essa superfície de controle, né? Então, ela formava um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, e aí o produto escalar entre essas duas coisas, tensão e velocidade, dava zero. Então, por conta disso, né, tanto na seção de entrada quanto na seção de saída, a gente cancelou esse termo aqui de taxa de realização de trabalho, certo? Então, ficamos com o trabalho de eixo, que era a potência aqui dessa bomba, né? Sendo referente justamente ao fluxo de energia nas formas de energia interna, potencial, cinética e de escoamento, né? Através da superfície de controle, né? Então, perceba, quando a gente estava fazendo quando a gente estava avaliando esse fluxo ao longo da superfície de controle, a gente entendeu que existiam duas regiões em que a gente ia ter que trabalhar. A região de entrada, a seção 1, e a região de saída, a seção 2. A gente também falou na aula passada, né, que a equação da conservação da massa seria aplicada, né, para essa situação. E considerando o regime permanente, então a gente ficava simplesmente com a integral de ρVdA ao longo da superfície de controle sendo igual a zero. Essa aqui era a equação de conservação da massa, certo? Quando a gente ia avaliar essa superfície de controle, a gente entendia que existia a seção 1 e a seção 2, onde havia escoamento. A gente ia trabalhar com os valores médios de velocidade na seção 1 e na seção 2, certo? Então, a gente deixava de trabalhar com essas integrais para trabalhar com os produtos dessas quantidades, né? Então, a gente ficava com ρV1 A1 cosseno do ângulo formado entre essas duas quantidades na seção 1, que é um ângulo justamente de 180 graus, mais ρV2A2 cosseno de 0 graus, né, que é o ângulo formado entre velocidade e área na seção de saída. Quando a gente faz isso, a gente vê, ó, que esse primeiro termo fica com sinal negativo e o segundo com sinal positivo, né? Cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 0 é 1. E aí, dessa maneira, a gente consegue ver, ó, que ρV1A1 é igual a ρV2A2, ou seja, a vazão mássica na seção 1 é igual à vazão mássica na seção 2. E isso serve para a gente, por quê? Porque perceba que aqui na nossa equação de conservação de energia, a gente tem novamente a presença desses termos, né? De que maneira, ó? ρVdA, sendo avaliado aqui na seção 1, vezes um termo de energia, mais ρV escalar dA, sendo avaliado na seção 2, vezes um termo referente ao escoamento de energia na seção 2. Então, quando a gente faz isso, né, a gente percebe que essa vazão mássica, ela é a mesma na seção de entrada e saída. Eu posso colocar M ponto aqui em evidência, né? Os termos de energia referente à seção de saída, ó, esse produto escalar na seção de saída é um ângulo de 0 graus, então todos esses termos aqui vão ter sinal positivo. Então, o 2, V2 ao quadrado sobre 2, P2 ao quadrado sobre ρ. Por que P2 dividido por ρ? Porque, ó, esse produto PVzinho, esse Vzinho aqui representa volume específico, né? Volume específico é 1 sobre massa específica. Então, como a massa específica é uma propriedade que a gente usa mais comumente, né? Faz mais sentido a gente escrever dessa maneira. Já os termos referentes a essa primeira parcela aqui, né, que é da seção 1, então a gente viu que o produto escalar entre velocidade e área estava se relacionando com um ângulo de 180 graus, né? Então, cosseno de 180 graus dá menos 1, então todos esses termos, né,
que estão multiplicando a vazão mássica, eles ficam com sinal negativo. Menos o 1, menos V1 ao quadrado, menos P1 sobre ρ. Certo? Eu acho que isso aqui a gente tinha discutido, né, na aula passada até esse ponto. Então, o que nos resta agora é simplesmente substituir os valores, né, ver as quantidades que estão sendo envolvidas para a gente fazer, ver se as unidades que a gente tem, né, fornecem, né, uma homogeneidade dimensional para isso aqui, para a gente obter o nosso valor numérico para esse trabalho de eixo. Vazão mássica, né, na questão, ele não fornece para a gente, calma, o valor da vazão mássica de escoamento, mas ele fornece para a gente a informação da vazão volumétrica, que é, ó, 0,019 metros cúbicos por segundo. Então, a gente já sabe qual que é essa vazão mássica aqui. Vazão volumétrica aqui. O fluido que escoa é água, então a gente sabe a massa específica dele. A velocidade na seção 1 não é fornecida, nem a velocidade da seção 1, nem a velocidade da seção 2. Mas a gente pode determinar esses valores justamente com o uso da informação da vazão volumétrica. De que maneira? A gente não tinha dito, ó, que... Deixa eu deixar isso aqui tudo sem negrito. A gente tinha dito, ó, que vazão mássica era ρV1A1, que era igual a ρV2A2, né? A gente sabe que esse produto velocidade vezes área, né, é justamente a informação da vazão volumétrica, que é fornecida na questão. Então, a gente pode dizer, ó, que essa vazão mássica aqui é justamente ρ, massa específica do fluido, vezes Q, certo? Vazão volumétrica. Então, através dessas relações aqui, a gente pode calcular quem é a velocidade na seção 2, né? V2A2 vai ser igual a vazão volumétrica. Então, V2, a gente já sabe que vai ser vazão volumétrica dividido pela área 2. E a gente sabe também, né, que o mesmo a gente pode fazer para a seção 1, né? V1A1 é igual a vazão volumétrica. Esse é o escoamento de um fluido incompressível. Então, a gente pode também calcular V1 dessa maneira. Certo? Então, só para esses dados ficarem claros aqui, né? Então, a vazão volumétrica é 0,019 metros cúbicos, a área da seção 2 é π vezes o diâmetro da seção 2 ao quadrado, dividido por 4. Na seção 1, o diâmetro é o diâmetro da seção 1, certo? Então, aqui, esse valor da velocidade na seção 2, a gente pode calcular para ser 4 vezes 0,019, dividido por π, dividido pelo diâmetro da seção 2, né? O diâmetro da seção 2, ele diz aqui que é 25 milímetros, né? Então, 25 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, essa velocidade da seção 2 deu 38,73 metros por segundo.
Tá dando isso de vocês? Vocês estão calculando para ver se está batendo? Porque eu posso calcular errado, né? Dividido por π, dividido pelo diâmetro da seção 1, que é fornecido como sendo 89 milímetros, certo? Só afastar aqui esses vetores para vocês verem os valores numéricos, tá? Então, 89 milímetros ao quadrado. Essa velocidade aqui na seção 1 deu 3,055 para mim. Vejam aí se bateu com o de vocês. Show. Então, com esses valores de velocidade, ó, a gente pode voltar aqui para a nossa equação. Então, a gente já tem quem é V2, quem é V1. Pressão na seção 1 e pressão na seção 2 são informações que já são fornecidas no próprio enunciado, certo? Porém, elas são fornecidas em bar. Então, eu vou fazer aqui a conversão de unidades, ó. 1 bar equivale a 10 a sexta Pascal, certo? Deu certo, Matheus, aqui a sua conta agora? Show, então. Ótimo. Então, esses valores aqui de pressão a gente já tem, né? E aí a gente vai, ó, colocar, substituir, né, essas informações com as unidades corretas e tudo mais agora, para a gente poder calcular qual é esse trabalho de eixo, certo? Então, perceba, o 2 menos 1, nessa variação de energia interna, é fornecido na questão. Ele diz assim, ó, o aumento da energia interna associada com o aumento da temperatura é de 279 joules por quilograma. Então, o 2 menos o 1 vale 279 joules por quilograma. Em seguida, a gente tem o termo de velocidade da seção 2 ao quadrado. A velocidade da seção 2, a gente viu que era... Ai, Jesus, sumiu. Cadê? 38,73. Então, isso aqui é o quadrado dividido por 2, menos a velocidade da seção 1, 3,055, ao quadrado, dividido por 2. Esses seriam nossos termos de variação de energia cinética. Em seguida, a gente tem os termos de variação de pressão, né? A pressão na seção 2 é 4,14 bar, né? Então, 1 bar é 10 a sexta pascais, certo? 4,14 vezes 10 a sexta, menos o da seção 1, 1,24 vezes 10 a sexta pascais. Perceba que esses dois termos, eles estão divididos pela massa específica do fluido, né? O fluido que está escoando é água, então isso aqui divido por 10 a terceira. Em seguida, a gente tem aqui o produto, né, pela vazão mássica, que a gente disse que ia calcular como sendo massa específica vezes vazão volumétrica. E aí, teoricamente, a gente já podia aqui pegar esses valores, né, e simplesmente fazer a conta direto, né.
deixa eu explicar para vocês por que que a gente não pode simplesmente fazer essa conta direto, né, e esperar obter o resultado correto. Porque o que que acontece, né? Os termos, como eles foram fornecidos para a gente, eles não estão todos na mesma unidade. De que maneira? O termo de energia cinética, perceba só que ele tem unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado, não é isso? Então, esse termo, ele tem essa dimensão, e o termo referente à energia interna, conforme foi fornecido na questão, ele está sendo expresso em joules por quilograma, né? Joules por quilograma, se vocês bem se recordam, né, um joule é 1 newton vezes metro, dividido por quilograma. E 1 newton, a gente sabe que é justamente o produto de massa vezes aceleração, metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, isso aí é 1 newton, né, vezes metro, dividido por quilograma. Então, 1 joule por quilograma equivale justamente a metro quadrado por segundo ao quadrado. É isso mesmo? 1 joule por quilograma, newton vezes metro por quilograma, quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes metro por quilograma. Então, as dimensões desse primeiro termo já estão, né, saindo com metro quadrado por segundo ao quadrado. E o termo de energia cinética, nessa questão, também está sendo fornecido nessa mesma unidade, certo? Então, esses dois termos estão com unidades coerentes. Vamos ver se o termo referente à pressão também está com unidades coerentes, tá? Então, a gente tem um valor de pressão que está sendo fornecido em pascais, né, dividido pela massa específica do fluido, quilogramas por metro cúbico, certo? Então, a gente está com metro cúbico vezes pascais, que são newton por metro quadrado, né, dividido por quilograma. Então, aqui a gente tem justamente newton vezes metro por quilograma. Bom, então, nessa questão aqui, especificamente, parece que todas as unidades, né, elas estão coerentes, né? Todos esses termos vão resultar em metro quadrado por segundo ao quadrado. Porém, se em uma dada questão, ao invés dessa variação de energia interna ser dada em joule por quilograma, se ela for dada em quilojoule, por exemplo, como também acontece, é importante que vocês fiquem atentos, né, para poder fazer essas conversões de unidades, tá certo? Especificamente nessas questões de conservação de energia, isso acontece muito. Certo? Então, 38,73 ao quadrado dividido por 2, menos 3055 ao quadrado dividido por 2. Mais 279, menos 4,14, não, mais 4,14. 4,14 menos 1,24 vezes 10 a terceira, né? O 10 a sexta eu posso cancelar com esse 10 a terceira do denominador. Então, esse valor numérico aqui
fica sendo justamente 3.924,33. Isso aqui vezes 10. A terceira vezes 0,019. Então, a gente tem aí um valor de potência de 74,56 vezes 10 a terceira. Opa. 74.562, né, watts, certo? Então, 74,5 quilowatts. Todo mundo consegue ver que isso aqui vai sair nessa unidade de quilowatts, que a dimensão desse termo é um termo referente a uma potência realmente. Como é que eu sei que isso vai acontecer? Ó? Aqui a gente tinha esse primeiro termo, joules por quilograma, né? Todos esses termos, eles têm a mesma dimensão, né? Então, é energia por unidade de massa. Quando eu multiplico pela vazão mássica, né, eu estou multiplicando justamente pela massa de fluido que escoa por unidade de tempo. Então, a gente fica com joules por segundo, que é justamente uma unidade de potência. Ok? Ah, professora, mas o trabalho deu negativo. Ok, o trabalho dá negativo. Também vai dar ok se ele der positivo. O que acontece é que um trabalho de eixo negativo indica para a gente que esse equipamento funciona quando eu forneço energia, né, para esse equipamento fornecer para o fluido. Então, uma bomba é um equipamento que está ligado a uma fonte de energia, e aí recebe essa energia externa e fornece essa energia para o fluido, certo? Dúvidas, meu povo? Tranquilos? Então, um ponto que a gente tem sempre que ficar atento, Matheus, é assim, você pegar aqui o enunciado, saber tirar do enunciado as informações, né? Então, essa interpretação aqui desse texto é super importante. Então, por exemplo, eu saber que isso é uma bomba, eu sei que o trabalho vai ser um trabalho negativo. Quantas horas para cada questão? Vocês vão ver, Jailson, que isso vai ficar fácil. Com a lista de exercício que já está lá no SIGA, vocês vão fazendo mais questões e vai ficar, no instante, vocês resolvem. Viu? Saber interpretar o que está escrito aqui é fundamental para vocês, tá? Então, saber extrair essas informações, ó, de que o fluido que está escoando é água, então é um fluido incompressível. Saber que o escoamento é em regime permanente, o que isso significa quando você vai cancelar os termos da sua equação, né? Se você quer determinar a potência, então você quer determinar um trabalho de eixo. Saber que dizer que uma bomba é adiabática quer dizer que a quantidade de calor, né, que é transferido para o fluido é zero. Então, essas informações, né, essa interpretação de texto aqui do enunciado, ela é fundamental, certo? Vocês vão tirando as informações dele e dão certo. Um detalhe, né, que eu quero que vocês notem é que a gente, na verdade, para a resolução dessa questão, a gente usou duas equações, né? A conservação da massa, que foi a primeira que a gente trabalhou lá na nossa história aqui com a análise integral, e a gente usou isso para determinar as velocidades em cada uma das seções, então a gente usou a equação de conservação da massa aqui, ó, justamente para trabalhar e determinar essa carga cinética do escoamento em cada uma das seções. Então, a gente não usou só a conservação de energia, a gente usou conservação de energia e conservação de massa.
essas coisas caminham juntas. Similarmente ao que a gente tinha feito quando a gente estava trabalhando com conservação do momento linear. A gente usava a conservação do momento linear junto com a conservação da massa. Então, pode ser que na prova de vocês não tenha nenhuma questão de conservação da massa. Pode ser? Pode ser, né? Mas esse conteúdo, ele está presente nas resoluções de vocês das outras questões de conservação, né? De energia e de momento. Porque geralmente a gente precisa disso para fazer o uso correto das equações. Tá? Bom, então aqui são só sucessivas resoluções dessa mesma questão, que todo semestre eu venho, resolvo, mudo alguma coisa, tá? E já que a gente está falando de conservação da massa, né, eu queria apresentar para vocês um caso, né, especial da equação de conservação da massa, que é a chamada equação de Bernoulli, certo? Então, a equação de Bernoulli, se vocês forem atrás aí, todo mundo que se forma em mecânica dos fluidos, né, todo mundo que passa por essa etapa, fala da equação de Bernoulli de maneira marcante, né? Porque ela é uma das equações mais usadas na mecânica dos fluidos. E ela surge justamente de considerações de energias, né, para um escoamento de determinados tipos de fluidos, tá? Então, eu vou elencar para vocês algumas das restrições que levam à equação de Bernoulli. E aí pode ser que vocês digam assim, mas professora, isso aqui é muito restrito, né? É uma situação de eu estou considerando muita coisa para poder chegar nela. Mas, na verdade, a mecânica dos fluidos, que era modelada a partir desse tipo de equação, ela existiu e funcionou aí para a vida das pessoas dessa maneira até 1880, se eu não me engano. Então, só faz muito pouco tempo que a gente entende a mecânica dos fluidos para os fluidos viscosos, né? Então, a equação de Bernoulli é uma equação que modela o escoamento de fluidos invistos, ou seja, onde os efeitos da viscosidade eles são desprezíveis, em regime permanente, né? E quando esses fluidos eles são incompressíveis em escoamentos na ausência de máquinas. Então, parece muita consideração, né, para a gente fazer, para poder modelar um determinado tipo de escoamento. Mas, na realidade, a gente trabalha em muitas situações com a validade da equação de Bernoulli. Então, veja só. Se a gente pegar a nossa equação de conservação... Cadê a minha equação? Cadê a minha equação? Sumiu minha equação. Ô, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Cadê minha equação? Cadê minha equação? Eu não sei o que está acontecendo com essas apresentações esses dias que eu estou mandando apresentar e aí minhas equações estão sumindo. Não sei o que há. Mas, enfim, né? Se a gente pegar a nossa equação de conservação da energia, né, da maneira que a gente conhece ela, né, e como ela foi apresentada para a gente tem, né, uma gama aí de termos que a gente precisa considerar, né? E, usando essas definições da equação de Bernoulli, né, ou seja, considerando que esse fluido que está escoando é um fluido invícido, ou seja, os efeitos da viscosidade, eles são desprezíveis, e isso aí se transfere, né, isso quer dizer que os escoamentos, eles ocorrem sem atrito.
Então, escoamento sem atrito, a gente não tem transferência de calor, né, entre o fluido, dentro da massa de fluido. Então, se isso aqui acontece, ó, esse primeiro termo aqui de taxa de transferência de calor, a gente despreza, né? Além disso, se ele não é viscoso, não existe variação da energia interna dele ao longo desse escoamento. Por quê? Porque ele não perde energia por atrito com outras moléculas de fluido. Então, esse ΔU aqui também fica sendo igual a zero. Se ele ocorre em regime permanente, então não vai existir variação de qualquer propriedade com o tempo. E se ele é um fluido incompressível, a gente acabou de ver na nossa resolução daquela questão, né, que para um escoamento de água, por exemplo, que é um fluido incompressível, a vazão mássica numa seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída, né? Então, o fato dele ser incompressível faz com que a vazão mássica numa seção de entrada seja igual à vazão mássica na seção de saída, tá? No caso, inclusive, a vazão volumétrica, né? Porque essa massa específica ela é constante, então a vazão volumétrica na seção de entrada fica sendo igual à vazão volumétrica na seção de saída. Então, se a gente pega a nossa equação genérica aqui de conservação de energia para um volume de controle, a gente pode aplicar, né, essas considerações. Se o escoamento ocorre em regime permanente, esses termos aqui de taxa de variação temporal, então eles ficam sendo iguais a zero, né? Primeira consideração. Se o escoamento é de um fluido invícido, ou seja, não tem efeitos de viscosidade, essa taxa de transferência de calor e variação de energia interna do fluido em decorrência do seu escoamento vão ser iguais a zero. Se esse fluido é incompressível, então a gente vai ter que a vazão mássica de entrada vai ser igual à vazão mássica de saída, vazão volumétrica também. E se a gente está trabalhando na ausência de máquinas, né, e outras formas de realização de trabalho, então esse W ponto outros e W ponto eixo vão-se embora, né? Então perceba que a gente sai de uma equação imensa de conservação de energia, né, e chega numa forma bastante simplificada, em que a gente simplesmente tem que avaliar esses termos aqui, né, de energia cinética, energia potencial e energia de escoamento, né? Lembrando, ó, que esse Vzinho aqui é volume específico, então eu vou inclusive deixar ele aqui como P sobre ρ, massa específica do fluido. E, né, a gente vai ver que a gente vai ter que avaliar simplesmente esse conjunto de termos entre a seção de entrada e a seção de saída. Vocês me escutam direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu ver. Então, ó, se a gente pega esse conjunto de termos para avaliar em uma situação em que a gente tenha uma única entrada e uma única saída, né? Então, esse termo referente ao fluxo de massa, ou seja, vazão mássica de entrada e vazão mássica de saída, tem que ser iguais, como a gente viu na questão anterior. Se esse termo aqui, ele tem que ser igual na seção de entrada e na seção de saída, né? E essa avaliação na superfície de controle, do termo de energia vezes essa vazão mássica, tem que ser igual a zero. Então, na realidade, esses termos daqui, né, referente à energia, eles têm que ser constantes, né? Eles têm que ser, essa soma aqui tem que ser igual na seção de entrada e na seção de saída, tá? Então, a gente chega, vamos ver se agora minhas equações aparecem. Bom, melhor do que nada. A gente chega no que a gente chama da equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli diz para a gente, ó, que essa energia nas formas de
trabalho de escoamento, energia cinética e energia potencial, a soma dessas parcelas de energia tem que ser constante, certo? Então, tanto a gente pode apresentar essa equação dessa maneira, quanto a gente pode separar uma seção de entrada e uma seção de saída que a gente deseja avaliar, né? E a gente pode, por exemplo, dividir esses termos aqui, ó, todos pela aceleração da gravidade, né? Vão aparecer para vocês diversas formas dessa equação de Bernoulli, né? Que são muito similares entre si. Ah, essa aqui está usando todos os termos dividido por G, então aqui eu não tenho mais ρ, tenho peso específico, né? G aparece aqui no denominador da velocidade. Ou se opta por trabalhar dessa maneira, ou se opta por trabalhar em termos de pressão, né? Todos esses termos ficam multiplicados por ρ. Então, essa mesma equação de Bernoulli, ela pode estar sendo apresentada para vocês de maneira diferente. Aí vocês vão dizer para mim, tá, professora, e daí? De que serve essa equação de Bernoulli? Então, essa equação de Bernoulli, ela serve para a gente para fornecer uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação, que são características super importantes para o escoamento dos fluidos, né? Para esses casos em que o fluido que está escoando é um fluido incompressível, né? O regime de escoamento é permanente, né? E as forças referentes ao atrito são desprezíveis. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, o escoamento por sobre uma asa de avião, né? Na proximidade desse contorno sólido, lembra que eu falei para vocês que existia uma tal de uma camada limite, onde a gente tinha os efeitos viscosos sendo importantes? Pronto. Então, nessa região próxima a esse contorno sólido, a gente tem esses efeitos sendo importantes. Distante desse contorno sólido, os efeitos da viscosidade se tornam pouco importantes. Então, se eles são pouco importantes, a gente pode desprezá-los, né? E aí, ó, a gente tem a região de validade da equação de Bernoulli, que, percebam, é muito maior do que a região de não validade aqui, nas proximidades desse contorno sólido, certo? Então, a equação de Bernoulli, ela modela esses escoamentos incompressíveis em regime permanente de fluidos não viscosos, ou cujos efeitos da viscosidade não são considerados importantes, certo? E ela é uma das equações mais importantes que a gente tem da mecânica dos fluidos, porque ela transcreve, né, justamente o princípio da conservação de energia, né, em uma situação em que a gente não tem nenhuma conversão entre energia mecânica e térmica, ou seja, em uma situação em que a gente não tem perdas por atrito, certo? Então, a gente tem a energia do escoamento com a energia cinética, com a energia potencial, né, a soma desses três termos sendo constantes, né? Então, ele diz assim, a gente tem alguns enunciados para essa equação de Bernoulli. A gente pode entender que a soma dessas parcelas de energia de uma partícula de fluido, ela vai ser constante ao longo de uma linha de corrente durante o escoamento em regime permanente, quando os efeitos da compressibilidade do atrito são desprezíveis. Ou a gente pode optar por enunciar esse mesmo processo da seguinte maneira. O trabalho realizado pelas forças de pressão, gravidade sobre uma partícula de fluido vai ser igual ao aumento da energia cinética dessa partícula. Então, ele está simplesmente jogando, né, com esses termos de energia cinética, de escoamento e energia potencial, né, que é referente aí a essa força gravitacional, né, com relação a uma referência, um eixo de referência. Então, se a gente pegar uma situação como essa, em que a gente vai avaliar os termos de cada uma dessas parcelas de energia
para o escoamento de um fluido, por exemplo, através de uma seringa, né, de um êmbolo, a gente pode, né, perceber que uma energia inicial, né, que esteja sob uma determinada forma, ela vai se converter em outra, né? Então, perceba que a equação de conservação, a equação de Bernoulli, na realidade, é uma forma da gente descrever a conservação de energia mecânica para um fluido que escoa, tá? Então, ó, nessa situação aqui, ele diz assim: considere o escoamento de água mostrado na figura. A força aplicada no êmbolo da seringa vai produzir uma pressão maior do que a atmosférica no ponto 1 do escoamento. A água escoa pela agulha no ponto 2 com uma velocidade elevada e atinge o ponto 3 no topo do jato. Discuta, utilizando a equação de Bernoulli, a distribuição de energia entre esses pontos 1, 2 e 3. Então, perceba, a equação de Bernoulli, ó, ela diz para a gente que a soma dessas parcelas, deixa eu diminuir aqui para poder caber a equação. A soma dessas parcelas de energia cinética, potencial e de pressão nesse escoamento, né, eles vão ser constantes ao longo de uma linha de corrente. Então, a gente pode imaginar que haja uma linha de corrente que parta do ponto 1, passe pelo ponto 2 e chegue até esse ponto 3, né? Então, num processo como esse, se a gente puder considerar que isso aqui ocorra em regime permanente, né, que a água seja um fluido invícido e tudo mais, que são as considerações referentes à dedução, né, dessa equação de Bernoulli. No primeiro ponto, vocês acham que qual dessas formas de energia vai ser a mais importante no ponto 1? Pressão, né? Justamente porque no ponto 1, o fluido que está em contato com o êmbolo, ele tem uma velocidade baixíssima, né? A energia potencial, a gente pode, inclusive, arbitrar que seja igual a 0, porque a gente pode colocar o nosso nível de referência no ponto 1, e a carga referente à pressão no ponto 1, ela vai ser alta. No ponto 2, é um ponto em que ele indica que justamente a velocidade desse escoamento vai ser bastante alta, né? Então, se a velocidade vai ser alta, então a carga, ó, de energia cinética também vai ser alta, né? Vai existir aqui um valor pequeno de energia potencial e a carga referente à pressão, pessoal, vai ser 0. Por que vai ser 0 no ponto 2? Porque no ponto 2, a pressão do escoamento, ó, ela se iguala com a pressão atmosférica. Então, a energia referente à pressão nesse ponto já se torna nula, né? Então, tanto ela é nula no ponto 2 quanto no ponto 3. E nesse ponto 3, a gente tem, percebam que o fluido ele vai atingir o seu ápice, né? Então, a energia potencial desse escoamento no ponto 3, ela é a maior de todas. E já a energia cinética, ela vai para o valor, ó, de 0, justamente porque se é um ponto de máximo, né, de ápice desse jato, então a velocidade desse escoamento atinge o valor de 0, certo? Então, perceba que a gente tem aqui, ó, entre os pontos 1, 2 e 3,
a conversão de uma forma de energia para outra, né, ao longo desse escoamento. Tranquilos até agora? Então, ó, essa equação de energia traz essa relação entre as formas de energia, né? E, como eu falei para vocês, a gente pode escrever a mesma equação de conservação de energia de várias maneiras, né? Tanto eu posso escrever ela naquela forma original que vocês conheceram, né? P sobre ρ, G vezes Z, V ao quadrado sobre 2 sendo constante. Quanto a gente pode descrever isso, né, em termos de unidades de pressão. Então, quando a gente expressa esses termos dessa forma, né, todos esses elementos, eles têm dimensão, né, representam uma pressão. Então, aqui, claramente, a gente vê, né, a dimensão de pressão sendo representada pela unidade de pascais, Rho vezes G vezes Z, né? Então, massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a massa. Vai produzir, ó, aqui, Newton vezes metro dividido por metro cúbico. Então, Newton por metro quadrado, né? Pascais. E aqui, nesse segundo termo, novamente, né? A gente tem Newton vezes metro por metro cúbico. Então, também, Newton por metro quadrado, representando aí uma pressão. Por que eu estou falando a respeito disso, né? Por que eu coloquei essa equação dessa maneira? Porque se a gente escrever ela dessa maneira, e a gente chamar cada um termo desses de um nome de pressão, né? Esse primeiro termo, a gente diz que vai ser a nossa pressão estática, tá? Então, a pressão estática representa a pressão, ó, termodinâmica real do fluido, né? É um termo que não incorpora qualquer efeito referente ao escoamento desse fluido. Então, esse termo aí de pressão é exclusivamente a pressão termodinâmica que está ali agindo naquele ponto do escoamento. O segundo termo vai se referir ao que a gente chama de uma pressão hidrostática, né? E representar aí uma carga de pressão em decorrência do nível, né, que a gente tiver considerando, certo? Um nível de referência. E o terceiro termo, né, seria o que a gente chama de uma pressão dinâmica. Então, esse termo de pressão dinâmica, ele representa... Lembra que eu falei para vocês, olha, o fluido que está escoando, se ele tem uma dada velocidade, né, então ele transfere uma dada quantidade de movimento, né, a gente sente quando esse fluido que está escoando, ele exerce uma força. Se essa força é aplicada sobre uma determinada área, então a gente tem uma pressão, né? Eu estou falando isso, vocês vão ver que isso não é exatamente o que está escrito no slide, né? Isso é a explicação de como que isso acontece, tá? O fenômeno físico que está acontecendo no processo. Então, essa pressão dinâmica, ela está relacionada com o fato do fluido que está escoando, ele ter uma dada velocidade, né? Se ele tem uma dada velocidade, ele pode exercer uma dada força, né? E se isso atua sobre uma superfície, então ali a gente tem uma pressão, certo? Então, existe uma pressão em decorrência do movimento do fluido, tá? Então, esse termo de pressão dinâmica aqui, ele vai representar o aumento de pressão quando esse fluido que está em movimento, ele é levado ao repouso de forma isentrópica. De forma isentrópica, pessoal, simplesmente quer dizer que é através de um processo, ó, que é reversível e adiabático, ou seja, é um processo que não envolve perdas de energia, é um processo idealizado, tá certo? Então, ele surge, né, esse termo aqui de pressão, ele surge da conversão de energia cinética desse fluido, que estava escoando a uma dada velocidade,
em pressão devido à sua desaceleração. Então, esse termo de pressão dinâmica representa o aumento de pressão pelo fato desse fluido ter que sair da sua condição de movimento para uma condição de repouso, certo? E aí percebam, né? A soma desses termos é constante ao longo de uma linha de corrente, né? Então, o que é constante ao longo de uma linha de corrente? A soma dessas contribuições, dinâmica, estática e hidrostática. Então, esse termo de soma dessas contribuições é o que a gente chama de pressão total. Então, uma das formas da gente, inclusive, enunciar a equação de Bernoulli é dizer que a pressão total ao longo de uma linha de corrente, ela é constante, certo? Para esses escoamentos que atendem às restrições, né, que nos fazem chegar à equação de Bernoulli, certo? Um outro termo de pressão que não está descrito diretamente na nossa equação é o que a gente chama de pressão de estagnação. Aí, o que seria a pressão de estagnação? Ela representa a pressão no ponto em que aquele fluido ele foi levado ao repouso, né, de maneira isentrópica. Então, assim, a parcela dinâmica corresponde àquele aumento de pressão devido ao fato de eu estar levando o fluido ao repouso, né? O termo P aqui representa a pressão do próprio escoamento, e a pressão de estagnação, então, ela vai essas duas parcelas, né? A parcela da pressão do próprio escoamento e a parcela do aumento de pressão pelo fato de eu estar levando esse fluido que estava numa dada velocidade até a condição de repouso, certo? Então, pressão de estagnação é a soma dessas duas parcelas, certo? Então, se a gente tiver medidas de pressão de estagnação e pressão estática, né, a gente pode inferir a velocidade de um escoamento. Tá? E quem faz essa medida para a gente é justamente o instrumento, né? O tubo de Pitot é um instrumento que faz esse tipo de medida. Então, se a gente tiver como medir pressão de estagnação e pressão estática, né, eu posso fazer este menos esse, multiplicar pelo 2 e dividir pela massa específica do fluido, tirar a raiz de todo mundo para achar a velocidade do escoamento. Tá? Então, como que a gente faz para ter essas informações de pressão? A gente pode fazer tomadas de pressão na parede, né? E aí essas tomadas de pressão na parede, elas vão dar informação para a gente numa situação em que a velocidade do fluido é igual a zero. Como que eu sei isso, professora? Se lembra que eu falei que quando o fluido está escoando, ele entra em contato com um contorno sólido, ele adquire a velocidade desse contorno sólido pela condição de não escorregamento? Então, o fluido aqui na parede do escoamento, ele tem velocidade igual a zero. Se eu pego aqui faço uma tomada de pressão na parede, então eu tenho uma medida justamente da pressão estática desse escoamento, né? A pressão termodinâmica desse escoamento. Se, por outro lado, né, esse fluido está aqui com uma dada velocidade e eu alinho esse escoamento com um medidor de pressão, né, externo, então esse fluido ele estava escoando com uma dada pressão termodinâmica e aí alguma velocidade, né, porque ele está escoando, e aí esse fluido ele é levado para a condição de escoamento, da condição de escoamento para a condição de velocidade igual a zero, dentro do medidor. Ele fica estagnado dentro do medidor. Então, aqui, através desse tipo de elemento, a gente pode fazer a medição da pressão de estagnação, certo? Então, o tubo de Pitot é esse instrumento aqui, ó, que fica justamente abaixo das asas dos aviões,
para fazer a medida da velocidade do escoamento, medindo justamente essas diferenças de pressão, ó, de estagnação e pressão termodinâmica para o fluido que está escoando, certo? Então, esse tipo de instrumento, né, ele é bastante simples, né, mas muito preciso e muito importante, né, para a gente medir a velocidade dos escoamentos. Vocês já viram aquele caso do escoamento não, do voo da Air France, que caiu? Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. Professora, só rapidinho, uma dúvida nessa fórmula da velocidade. 2 vezes a pressão a pressão de estagnação menos a pressão estática sobre o quê? A massa específica do fluido. Ah, tá. E aí, isso aí tudo você tira a raiz. Tá bom, né? obrigado. France. Não. Eu acho que é esse aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Tudo começou com uma falha técnica. Em 4 minutos e 23 segundos, um avião considerado dos mais seguros do mundo caiu no Oceano Atlântico. Das 228 vítimas, 58 eram brasileiras. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como essa tragédia mudou a segurança nos voos em todo o mundo. Essa imagem é muito rara. Só um pequeno grupo de cientistas já viu. A peça de metal se chama tubo de Pitot. Fica do lado de fora dos aviões, para medir velocidade. Aqui, o tubo está num túnel de vento, que é o único do tipo no hemisfério sul. O túnel de vento ele tem um ventilador de alta potência, isolado termicamente, para que a gente consiga chegar a temperaturas mais baixas possíveis. Os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro fazem circular pelo túnel o ar gelado, a menos 20 graus Celsius. Cristais de água congelada começam a se formar. Os pequenos orifícios do tubo de Pitot, que é por onde entra o ar para dar as medidas de velocidade do avião, vão sendo bloqueados pelo gelo. É muito curioso, porque a gente consegue ver o momento em que ele para de funcionar. Num voo real, se os tubos de Pitot param de funcionar, os pilotos perdem as indicações de velocidade. Poderiam se confundir, poderiam derrubar o avião. Já aconteceu. Air France Voo 447. A aviação mundial tem uma tragédia histórica. O voo Air France 447 saiu do Rio de Janeiro, com destino a Paris, às 19 horas e 29 minutos de 31 de maio de 2009. Seriam 11 horas de viagem, mas o Airbus 330 nunca chegou ao seu destino. O Brasil de luto pelas vítimas do voo 447. Entre os passageiros, um casal em lua de mel, o procurador Carlos Eduardo e a médica Bianca. Eles eram o genro e a filha única deste professor de engenharia. O acidente mudou a carreira do brilhante cientista. Eu, naturalmente, eu fiquei bastante afetado. Durante 4 meses eu não consegui trabalhar. Um amigo, em particular, professor Átila, me sugeriu começar a estudar o acidente em relação à falha do tubo de Pitot, do sensor de velocidade. E foi assim que o professor Renato criou um túnel de vento gelado para estudar os tubos de Pitot. Para que esse instrumento se tornasse mais seguro. Na noite de 31 de maio de 2009, o Airbus 330, que levava a filha e o genro do professor, voava suavemente. Até que o avião atravessou uma nuvem de cristais de gelo, o que não é um fenômeno excepcional, mas provocou o entupimento das sondas de velocidade. Os tubos de Pitot ficaram entupidos pelo gelo, como explica o militar que representou o Brasil na investigação. Os computadores de bordo, eles pararam de funcionar, eles passaram para o modo
manual. Isso causou um efeito surpresa nos dois pilotos, que não souberam controlar isso. Os primeiros destroços foram avistados 2 dias depois. As equipes também encontraram 51 corpos, entre eles o de Adriana, irmã do Mark. Eu vi o quanto que isso realmente faz a diferença, o quanto que a agonia de um familiar próximo da vítima se torna muito maior quando você não tem essa possibilidade de fazer o ritual de despedida. Mas depois desse primeiro resgate, ainda faltavam encontrar 177 corpos. E os motores, e as asas, e as caixas pretas, com os áudios e os registros técnicos. Então, para isso que os gravadores de dados eram primordiais para a gente encontrar, para a gente poder chegar numa solução para essa investigação. E finalmente entender o que os pilotos fizeram. No voo 447, eles eram 3. Marc Dubois, o comandante, David Robert, primeiro oficial, e Pierre Cédric Bonin, também primeiro oficial, e o menos experiente. Na decolagem estavam na cabine o capitão Dubois e o primeiro oficial Bonin. Apesar de ser o comandante, Dubois fazia o papel de copiloto, cuidando do rádio e dos instrumentos. Para pegar experiência, quem pilotava era Bonin. O primeiro oficial, Robert, descansava num reservado. Em meia hora foi atingida a altitude de cruzeiro, 35 mil pés, cerca de 10.600 metros. Mais à frente, uma tempestade os esperava, na chamada Zona de Convergência Intertropical, perto da linha do Equador. Naquela noite, todos os outros voos desviaram. Dubois decidiu ir reto. Bem quando o Airbus se aproximava da zona intertropical, Dubois avisou que ia dormir. David Robert, que estava descansando, veio trocar de lugar com ele. Bonin, o menos experiente, continuou no comando. Minutos depois, o avião entra na tempestade. Como explica o piloto americano Bill Palmer, que escreveu um livro sobre o acidente. Não me parece que era uma tempestade tão forte assim. Eu diria que era uma tempestade moderada. Vários voos anteriores já tinham passado pelo mesmo problema de congelamento dos tubos de pitot. Só que nesses casos a tripulação não fez nada. Simplesmente continuou voando. Em 1 minuto, o problema passou. Não foi o que aconteceu com o voo 447. Quando os tubos de pitot congelaram na tempestade, as indicações de velocidade sumiram do painel. E o piloto automático avisou que estava se desligando. O piloto automático sempre desliga quando as indicações de velocidade não são confiáveis. Isso é normal. Agora, o avião teria de ser comandado na mão. Pierre Bonin, o piloto ainda relativamente novato. Ele não precisava fazer nada, mas fez. Logo puxou para trás o stick, que no Airbus tem o papel do manche, mandando o avião para cima. A altitude aumentou cerca de 1.000 metros em 1 minuto. Não havia por que agir assim. Ele já estava no limite de altitude para ele voar, com aquele peso que ele tinha, com a temperatura que estava tendo naquela hora, só que ele subiu e perdeu sustentação. O piloto Bonin empinou demais o avião. Perdeu sustentação. O Airbus entrou em stall. É o que a gente vai demonstrar em mais um túnel de vento. Os técnicos vão acelerar aqueles rotores, vai ser produzido um vento, e lá do outro lado tem a miniatura de um avião, que vai ser submetido a situações de voo normal e de stall. A gente vai ver que a diferença é grande. E essa diferença, nesse caso, foi fatal. Primeiro, voo normal. Com o avião no ângulo adequado e o vento na velocidade certa para o voo, os fios se alinham. Então isso aqui é o que seria ideal para você gerar sustentação na aeronave, para ela conseguir carregar o peso todo dela. Agora, usando tinta, um efeito parecido. Dá para ver bem esses padrões bem regulares que mostram que foi um voo de condição normal, não entrou em stall. Mas vamos aumentar o ângulo, como o piloto Bonin fez com o Airbus. Primeiro com as lãs. Se esse avião estivesse voando, ele estaria perdendo a sustentação. Sim, perdeu a sustentação e ele estaria já caindo. E agora com
tinta. No stall, o escoamento de ar é caótico. Não há mais sustentação. A tinta azul que estava embaixo, ela escorreu para cima. De volta à cabine também caótica do voo 447, que já entrou em stall, se passam apenas 40 segundos para um dos 3 tubos de pitot descongelar. É o suficiente para que as indicações corretas de velocidade voltem ao painel. Mas a essa altura, os primeiros oficiais Roberto e Bonan estão perdidos. Não confiam mais nos instrumentos, não sabem se estão subindo ou descendo, não sabem se voam rápido demais ou devagar demais. E não reagem ao alarme que avisa insistentemente. Pitot, pitot. Desesperados, chamam de volta ao capitão, que tinha ido descansar. 1 minuto e meio depois de o piloto automático ter desligado, o capitão Dubois volta à cabine. Ainda daria tempo de ele salvar o avião? Talvez, se ele tivesse as informações corretas, ele entenderia que estavam em stall. Mas Roberto e Bonan só dizem ao comandante que tentaram de tudo, que nada funciona, que perderam o controle. Dubois não tem elementos para decidir. O certo seria baixar o nariz do avião para sair do stall, ganhar velocidade e retomar a sustentação. E depois, delicadamente, ir voltando para a altitude correta. Só que para fazer todas essas manobras, bem difíceis, o comandante precisava entender o que estava acontecendo. Ele não entende. O avião com 228 pessoas continua a cair, com o nariz apontado para cima, sem sustentação, em stall. A tripulação ela não conseguiu interpretar que estava com um avião em stall e aí acabaram colidindo com o mar. Agoniante, né, meu povo? É agoniante mesmo. Mas assim, percebe que não foi culpa do instrumento, o instrumento voltou a funcionar, né? 40 segundos, né? É muito nervoso um negócio desse, é muito rápido, né? Tudo que acontece aí nesse meio aí de aviação é tudo muito rápido, né? E aí, esse instrumento, ele é muito interessante, o tubo de pitot. Ele permanece em uso, tá? Para vocês terem ideia, o que aconteceu depois do acidente da Air France não foi mudança na instrumentação. Não teve mudanças na instrumentação das aeronaves, né? Nas medidas de velocidade, nada disso. O que aconteceu foram mudanças de protocolo de comunicação, protocolo de quem pode, né, fazer, pilotar o avião, em quais condições. Então, é interessante, né? Eu coloquei aqui esse vídeo para vocês, né, para apresentar o instrumento, a importância dele na vida da gente, tá? E aí, quando for na aula que vem, a gente faz uns exercícios referentes ao tubo de pitot, né, para concluir toda essa parte de análise integral do escoamento de fluidos. Deu até vontade de estudar, né, Gerson? Oh, coisa boa! Pegue logo a lista de exercício. E a gente continua na aula que vem com algumas questões relacionadas a essas medições de velocidade, como que funciona realmente. Né? Resumo, não mexe do que está quieto. E aí, lembrando a todos vocês, né? Amanhã, aula de exercícios às 9 horas. Quem puder estar presente vai ser ótimo. Eu vou fazer questões de conservação da massa, momento e energia, né? E também dessa parte de tubo de pitot, tá bom?